Lucas capítulo 8. E depois disso, aconteceu que ele começou a andar de vila em vila, e de povoado em povoado, pregando e proclamando as boas novas do reino de Deus. E os 12 estavam com ele, e algumas mulheres o sustentavam com seus bens. Elas haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, um oficial de Herodes, e Susana e muitas outras. Ora, ajuntando-se uma grande multidão, pessoas vindo a ele de várias cidades, ele falou por uma parábola. Um semeador saiu a semear sua semente. E enquanto semeava, alguma semente caiu à beira do caminho. Foi pisoteada, e as aves do céu a devoraram. E alguma caiu sobre uma laje de pedra, e ao germinar, secou por não haver umidade. E alguma caiu entre espinhos, e crescendo juntos, os espinhos a sufocaram. E o resto caiu dentro de boa terra, e crescendo, produziu fruto, a 100 por um. Tendo dito essas coisas, ele vociferou: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Os seus discípulos o perguntaram, dizendo: Que significa essa parábola? Aí ele disse: A vocês tem sido dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Esta, pois, é a parábola. A semente é a palavra de Deus. As à beira do caminho são os que ouvem. Então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não se salvem tendo crido. As sobre a laje de pedra são os que, quando ouvem a palavra, a recebem com alegria, mas eles não têm raiz. Creem durante algum tempo, e no tempo da provação desistem. Quanto às que caíram entre espinhos, estes são os que ouviram, mas ao prosseguirem, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres da vida, e não produzem fruto maduro. Já quanto às na boa terra, estes são os que, tendo ouvido a palavra com coração nobre e bom, a retêm e produzem fruto com perseverança. Tendo dito essas coisas, ele vociferou: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ninguém acendendo um candeeiro o cobre com um vaso ou o coloca debaixo de uma cama. Antes, ele o coloca num velador, para que os que entram possam ver a luz. Aliás, não há nada escondido que não será revelado, e nada oculto que não se tornará conhecido e vir à luz. Portanto, tomem cuidado de como vocês vão ouvir, porque a quem tem, mais será dado, mas de quem não tem, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Então, a sua mãe e seus irmãos foram ter com ele, mas não conseguiram aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe informado por alguns: Tua mãe e teus irmãos estão em pé lá fora, querendo ver-te. Mas respondendo, ele disse-lhes: Minha mãe e meus irmãos são estes, os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Ora, aconteceu num daqueles dias que ele entrou num barco com seus discípulos e ele disse-lhes: Vamos para o outro lado do lago. E partiram. Mas enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um vendaval, e o barco estava sendo inundado e eles corriam risco de vida. Aí eles foram e o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Então ele se levantou e repreendeu o vento e as ondas da água, e pararam, e houve calmaria. Aí ele disse-lhes: Onde está a vossa fé? Mas, cheios de medo, eles se maravilharam, dizendo uns aos outros: Quem pode ser este?
porque ele dá ordens até aos ventos e às águas, e eles o obedecem. Aí navegaram até o distrito dos Gadarenos, que fica defronte da Galiléia. Mas quando ele desceu para a terra, um certo homem do lugarejo foi ao encontro dele, que vinha com demônios há muito tempo. Ele não usava roupas, nem vivia numa casa, e sim entre os sepulcros. Quando viu Jesus, ele deu um grito, prostrou-se diante dele e disse em alta voz: Que queres tu comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque ele havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se tinha apoderado dele. Ele era amarrado com cadeias e grilhões e vigiado por guardas, mas, quebrando as correntes, era impelido pelo demônio para lugares ermos. Aí, Jesus perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque muitos demônios tinham entrado nele. E ele ficou implorando que ele não ordenasse que eles fossem para dentro do abismo. Ora, uma manada de muitos porcos estava pastando ali na colina, e os demônios começaram a implorar que ele lhes permitisse entrar naqueles, e ele lhes deu permissão. Aí, os demônios saíram do homem e adentraram os porcos, e a manada correu ladeira íngreme abaixo para dentro do lago e afogou-se. Ora, quando os porqueiros viram o que tinha acontecido, eles fugiram e o relataram no lugarejo e nos arredores. Aí, eles saíram a ver o que tinha acontecido e chegaram até Jesus. E encontraram o homem de quem haviam saído os demônios assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Também, os que tinham visto contaram ao povo como o demonizado tinha sido curado. Então toda a multidão vinda da região circunvizinha dos Gadarenos suplicou a ele que se retirasse deles, porque estavam dominados pelo medo. Então ele entrou no barco e regressou. Já o homem de quem haviam saído os demônios havia começado a implorar a ele que o deixasse permanecer com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: Volta para a tua casa e relata o quanto Deus te fez. E ele se foi e proclamou por todo o lugar o quanto Jesus tinha feito por ele. Ora, aconteceu que, quando Jesus voltou, o povo o recebeu de bom grado, pois todos estavam esperando por ele. De repente, um homem chamado Jairo, o mesmo era um líder da sinagoga, ele se prostrou aos pés de Jesus e começou a implorar-lhe que fosse à sua casa, porque tinha uma filha única de cerca de 12 anos e ela estava à morte. Enquanto ele ia, a multidão o comprimia. E uma mulher, ela vinha sofrendo de hemorragia durante 12 anos e tinha gasto tudo que tinha com médicos, mas não pôde ser curada por ninguém. Chegando por trás dele, ela tocou na borda de seu manto, e imediatamente o fluxo de seu sangue cessou. Aí Jesus disse: Quem foi que tocou em mim? Como todos negaram, Pedro e os com ele disse: Mestre, o povo se aglomera e te comprime, e dizes: Quem foi que tocou em mim? Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim, sim, porque senti poder saindo de mim. Então a mulher, vendo que não podia escapar, veio tremendo, prostrou-se diante dele e contou-lhe, na presença de todo o povo, a razão pela qual ela tocou nele, e como foi curada imediatamente. Aí ele disse a ela: Coragem, filha, a tua fé te curou. Vai para dentro de paz. Enquanto ele ainda estava falando, chegou alguém da casa do líder da sinagoga dizendo a ele: Tua filha morreu, não incomode o mestre. Mas ao ouvir isso, Jesus reagiu e disse a ele: Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa, ele não deixou ninguém entrar, exceto Pedro, João, Tiago, o pai da criança e a mãe dela.
Ora, todos estavam chorando e pranteando por ela, mas ele disse: Não chorem, ela não está morta, somente dorme. Mas eles começaram a ridicularizá-lo, sabendo que ela tinha morrido. Aí, ele botou todos para fora, pegou a mão dela e chamou, dizendo: Menina, levanta-te. E o espírito dela voltou, e ela se levantou em seguida. E ele mandou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que a ninguém contassem o que tinha acontecido.